e amém. O tema da mensagem hoje é... sim. Obrigado. Vamos fazer a nossa declaração, então, antes do tema da mensagem. Pegue sua Bíblia, por favor. Se coloque de pé. E vamos fazer. Se você... pastor, minha Bíblia está no celular. Não tem problema não, levanta o celular. E vamos declarar, amém? Celular não é a Bíblia, mas a Bíblia está no celular. Então vai ser assim mesmo. Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. É em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos à palavra. O tema da mensagem hoje é glória a Deus. Morada de Deus. Aleluia. Morada de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Olha que palavra tremenda, olha que coisa maravilhosa. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aleluia, aleluia. Irmãos, a maioria de nós nunca experimentou a sensação de ser forasteiro, de ser estrangeiro. Nós temos alguns estrangeiros na nossa cidade, talvez você conheça. Chinês, português, alemão, enfim, seja qual for a nacionalidade, você talvez conheça algum que é de fora. E é algo muito diferente você estar na sua terra e você estar em outro país. Por mais que você viva ali por algum tempo, você ainda não entende certas coisas. Por mais que você até fale a língua, você não entende certas coisas. Algumas coisas você tem realmente um bloqueio, porque você não aceita, e você olha e fala assim, nunca, isso aí eu nunca vou fazer. Pelo fato de você não entender, e ainda, o tratamento das pessoas, por mais que elas sejam amáveis e cordiais, você ainda sente alguma coisa, porque você não é daquele lugar. Uma outra coisa que afeta os estrangeiros é não saber muito das leis do país. Eu fiz algumas viagens internacionais, irmãos, e eu digo para os irmãos, quando eu chegava em Guarulhos, São Paulo, eu sentia um alívio. Eu falava, eu estou em casa. Porque toda vez que você está fora é sempre uma tensão, você não sabe. Eu me lembro da primeira vez que eu fui na Austrália e o sinal estava fechado para poder atravessar, mas a rua não vinha carro. E eu fiquei, será que eu posso atravessar? Será que, mesmo não tendo carro, eu posso atravessar? E se me multarem porque eu atravessei? Eu não sei, irmãos. Aqui a gente atravessa no meio dos carros, a gente faz qualquer coisa, mas em outro lugar a gente não sabe. Tem lugares que se você atravessar e não tiver aberto para você, você é multado. E eu fiquei pensando, será que se eu atravesso ou não atravesso? Atravesso ou não atravesso? Até que eu cheguei num outro lugar, aí vi as pessoas atravessando, falei, eu posso atravessar também. Então isso aqui é igual ao Brasil. Sabe, você é estrangeiro, você é forasteiro, você não está por dentro do que acontece.
É como quando as pessoas, né, de fora vêm para o Rio de Janeiro e entram em lugares que a gente fala assim, mas como é que esse homem foi parar aí? Ele não pode passar aí, isso é perigosíssimo. A gente sabe porque a gente mora aqui, mas eles não sabem. Então, ser estrangeiro gera muitos inconvenientes. E é assim conosco quando se diz respeito ao céu. É por isso que muitas vezes nós não nos sentimos felizes, muitas vezes nós não nos sentimos bem nessa terra, muitas vezes nós sentimos algo que a gente não sabe explicar, sabe? A gente olha para esse mundo e sente uma estranheza. Deixa eu te falar, se você sente isso, você está sentindo saudade da sua pátria, você está sentindo saudade do céu. Sabe, uma das coisas que mais afetam os estrangeiros nos países para os quais eles vão é a saudade de casa, é a saudade da família, é a saudade daquele convívio que ele tinha. Então, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz aqui, olha, vocês agora não são mais estrangeiros. Vocês não receberam um green card, não, vocês receberam a cidadania. Vocês são cidadãos agora. Vocês não têm só um visto de residência, não, que pode morar, não, você é cidadão agora. Você sabe que para você ter um CPF no Brasil, você tem que ser um cidadão brasileiro. Você tem que ser naturalizado aqui, você tem que ser ou nascido aqui, ou naturalizado de alguma forma, para você ter um CPF aqui. Porque senão você só vai circular aqui com o seu passaporte. E é assim em outros países também, irmãos. Nós andamos lá com o passaporte, mas para ter um número válido lá de identificação do país, tem que ser um cidadão de lá. Em alguns países isso é impossível. Mesmo que você vá, more lá anos, você nunca vai se tornar um cidadão naquele país. Mas aqui, Paulo está dizendo que agora nós não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, mas somos concidadãos, ou seja, pertencemos à mesma cidade que os santos, que é a família de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Antes éramos estrangeiros, agora somos da família. Aleluia. Isso faz muita diferença. E nós somos construídos, edificados. Edificados. Esse é o ano do fundamento, é o ano de falar de construção. A nossa vida é construída, ela é edificada sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos, ok? Sobre o fundamento dos apóstolos, do qual Jesus Cristo é a principal pedra angular. A pedra angular é a pedra que fica no ângulo, né? Por isso que se chama pedra angular, é a pedra de esquina. É a que fica na quina. E por isso que é quina, de esquina. Tudo foi... é isso, pastor. Agora é isso aí, tudo está aí, ok? Então Jesus é essa principal pedra de esquina, ou a pedra angular. E sobre esse fundamento, sobre esse edifício, essa pedra de esquina, todo edifício ele é construído, e ele sendo bem ajustado, ele cresce. Amém? Ele é destinado a crescer. Ele é destinado a crescer. Crescer para quê? Para templo do Senhor. Aleluia. Então, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Jesus é a principal pedra angular, e nós somos destinados a crescer. Esse é o nosso destino. Esse é o destino daqueles que são de Cristo. E aí Paulo continua dizendo, no qual vós também juntamente sois edificados para morada de Deus. Morada de Deus é o nosso tema. Nós estamos sendo construídos para a morada de Deus. Sabe, Deus é um morador exigente. Ele não quer qualquer coisa. Quando eu falo isso, alguém deve pensar, pastor, ai meu Deus do céu, o que o pastor vai falar? Mas deixa eu te falar uma coisa, ele é o construtor.
Não é você o responsável por construir, não. É Ele que está construindo em você algo de grande qualidade. Amém? Não é qualquer coisa que Ele está fazendo em você, não. Ah, não, eu vou levantar umas tábuas lá, eu vou fazer um barraquinho. Não. Em você, não. Deus está construindo algo de qualidade, porque Ele é exigente. Nós estamos sendo construídos como casa do nosso Deus. Mas deixa eu falar um pouco sobre a doutrina dos apóstolos, porque aqui fala que nós somos edificados sobre o fundamento apostólico. O que seria isso? Lá em Atos 2, 42 e 43, é citada esse fundamento dos apóstolos. Aqui é chamado de doutrina dos apóstolos. Amém? Então é sobre esse fundamento, sobre essa doutrina, Atos 2, 42 e 43. Diz assim, que a igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do pão, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Bom, então, a igreja primitiva, ela era edificada, ela seguia, ela perseverava nessa doutrina dos apóstolos. Ela perseverava nessa doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Bom, é continuar, mas que doutrina é essa? Quando nós lemos na Bíblia, qual era a doutrina dos apóstolos? Nós entendemos, irmãos, porque muitas vezes o nosso universo evangélico está de cabeça para baixo. Porque, infelizmente, muitas coisas que nós temos visto por aí não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos. O ensino da justiça em Cristo é um ensino básico. Ele tem a sua superfície, mas ele tem a sua profundidade. Muitos crentes não chegam nem na superfície, quanto mais na profundidade. Sabe, infelizmente, a igreja do Senhor precisa crescer, avançar nisso. Em muitos lugares é pregado, aceite a Jesus, crê em Jesus, quem crê em Jesus vai ser salvo, ok, está tudo certo. Mas não é explicado o que é crer em Jesus. Os apóstolos, eles pregavam o evangelho, eles diziam o evangelho, olha, quando você crê em Jesus, você crê na ressurreição de Jesus. Você crê que ele foi morto, você crê que ele foi crucificado, você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, isso para nós parece muito tranquilo e muito simples, mas não é. Porque esse crer em Jesus, ele é totalmente incompatível com algumas crenças que nós tínhamos antes. E para crer em Jesus, nós vamos ter que abandonar essas crenças. Porque senão a gente não está crendo em Jesus. Eu creio em Jesus, mas continuo crendo em um monte de outras coisas. Não tem como. Por exemplo, a Bíblia diz que só há um Deus. Só há um Deus. E aqueles outros que se chamam de deuses, na verdade, eles são ídolos. Não é isso? Então, os deuses dos povos são ídolos, não são deuses de verdade. Se eu creio em Jesus, eu não tenho como continuar acreditando em deuses. É consequência, eu crio, não tenho como acreditar em outra coisa. Só há um Deus. Então, esse crer em Jesus, essa doutrina dos apóstolos, o que Jesus falou, olha, ensinem a guardar tudo que eu tenho falado para vocês. Essas coisas, essa doutrina precisa ser ensinada.
Em Mateus 21, 42, olha o que a Bíblia diz. Mateus 21, 42, diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pedra ou pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Os apóstolos, eles ensinavam essa doutrina, olha só, esse Jesus, que o povo judeu, a liderança do povo judeu rejeitou, ele é a pedra rejeitada pelos construtores, mas que Deus é eleita para Deus e Deus transformou ele em pedra principal. Ele é a pedra principal. E a palavra ainda diz: quem crê nele não será confundido. Zacarias 4, 7. Zacarias 4, 7, há uma pergunta. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Esse texto de Zacarias é um texto profético a respeito de Jesus. É por isso que eu tenho falado, é por isso que a gente lançou o projeto de Zorobabel, eu tenho falado de Zorobabel, por quê? Porque o ministério de Zorobabel é o ministério que traz a pedra angular. É o ministério que apresenta Cristo. E não tem monte nenhum, não tem montanha nenhuma que possa contra esse ministério. Irmãos, é essa a grande realidade que Deus quer compartilhar conosco. Nós estamos sendo edificados como morada de Deus. Esse ministério traz a pedra angular em aclamações, graça, graça a ela. E não há monte. O pergunta: quem és tu, ó grande monte? Sabe, durante muitos anos, as pessoas acham que desafiar o diabo é ir meia-noite para o cemitério para desfazer trabalho de macumba. Ah, nós estamos aqui desafiando os feiticeiros, nós estamos aqui. Irmãos, desafiar o diabo é trazer a pedra angular ao conhecimento das pessoas. Isso é desafiar o diabo. Sabe por quê? Você pode ficar no cemitério brigando com quem você quiser. Você pode brigar com quem você quiser. Mas se você não trouxer uma alma para Cristo, isso não vai adiantar de nada. Porque não tem nada que atinja mais o inimigo. Olha, e quando atinge é um golpe mortal quando um pecador se converte. Esse é um golpe mortal no inimigo. E o ministério de Zorobabel é esse: trazer a pedra angular, onde nós somos edificados, nós trazemos no meio de aclamação. É por isso, irmãos, nós estamos lutando contra os altos montes. Aleluia. Mas a palavra diz: quem és tu, ó grande monte? Zorobabel vai trazer a pedra angular entre aclamações. Glória a Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha só, Jesus é a pedra angular, mas nós também. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós também somos pedras vivas, aleluia. Pedras vivas que edificamos a casa espiritual para o Senhor, o sacerdócio santo para o Senhor, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Mas pastor, fala que não precisa de mais sacrifício. Irmãos, nós estamos falando de sacrifício para ser salvo, não. Mas isso que nós fazemos aqui, de trazer a verdadeira palavra de Deus, de fazer a obra de Deus, isso é sacrifício espiritual agradável a Deus.
Quantas pessoas hoje têm desistido de servir ao Senhor? Ah, teve uma época que eu até pensei, sabe? Eu queria isso agora, mas não quero mais não, porque eu tenho coisas para fazer. Irmãos, não tem nenhuma outra coisa que a gente tenha que fazer mais do que a obra de Deus. Você pode agir tudo na sua vida, mas procura fazer a obra de Deus. Não esqueça, não existe crente, eu não sou crente, mas eu sou inativo. Como é que é mesmo? Como é que falava? Eu sou não praticante. Sou crente não praticante. Eu nunca vi isso, mas tem surgido nesse tempo os crentes não praticantes. O que é crente não praticante? Eu não vou, eu não pertenço a ministério, eu não faço nada assim, que eu já fiz, mas agora eu não quero não, estou cansado. Quando Elias disse ao Senhor: Senhor, mataram os teus profetas, só fiquei eu, e agora querem me matar também. Estou cansado. Deus falou: tudo bem, está cansado? Então você vai colocar Eliseu no seu lugar. E chegou o tempo e Deus levou Elias. A menos que você esteja querendo partir, nunca diga eu estou cansado. Deus pode falar: tudo bem, está cansado? Então eu vou te levar para descansar. Você não quer mais trabalhar, já trabalhou muito, né? Está cansado agora? Senhor, chega, estou muito cansado. Eu já sofri muito nessa obra, eu quero descansar. Deus fala: tudo bem, estou mandando o pessoal te buscar. Irmãos, nós não temos descanso aqui nessa terra. O nosso descanso é na glória. Aqui nós estamos na obra de Deus. Aqui a obra de Deus é lugar de trabalho. Tudo bem, você tem um tempo assim que você faz aquele tempinho sabático, né? Você fala assim: agora eu vou... Mas volta para a obra rapidamente. Nós também somos pedras vivas, edificados, casa espiritual, sacerdócio santo do Senhor. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu disse no início que essa casa, muita gente coloca esforço. Nosso esforço, irmãos, não precisa ter esforço, precisa ter entrega. Ok? Não precisa ter esforço, precisa ter entrega. Quando tem entrega, não precisa de esforço. Quando tem esforço, é porque não tem amor. Eu creio que para um pai, para uma mãe, uma das coisas mais maravilhosas é ver a independência do filho. Nasceu de você, você alimentou, você vestiu, você cuidou, e aí de repente você começa a ver, né? Quando você vê uma criança comendo sozinha, não é emocionante? Mesmo que ela suja a cara toda, ainda joga uma coisa para fora do prato, mas você fala: olha, está pegando a colher e está colocando na boca, que coisa, que maravilha, sujou tudo, depois você vai limpar, mas olha, já está comendo sozinho, que maravilha. Hoje nessa época de internet, o pessoal vai logo: peraí, deixa eu tirar uma foto, vou estar lá, está comendo sozinho. A gente quer ver o desenvolvimento. Esse é o nosso pagamento por todo o esforço que a gente fez para cuidar de filho, para criar filho, sair de noite para ir para a UPA, para ir... Na época não tinha UPA, né? Vai para o postinho, para ir para... agasalha tudo, bota gorro, bota não sei o quê, vamos lá, leva lá que ele está com 39 de febre. Ai, meu Deus. É a nossa recompensa, irmãos. Quando a gente vê... Sabe, o que é isso? Você se esforçou, você acha esse esforço? Eu tinha que acordar cedo, eu não dormia, eu fiquei gorda, me deu varize.
tudo isso é por amor. A Bíblia fala que a mulher, ela sofre antes de ter o filho por causa das dores. Mas depois que nasce a criança, ela pega e vê o rostinho, ela esquece de tudo. Ela esquece das dores que ela teve. Porque a presença da criança, a presença do filho, supera tudo isso. Isso é amor. É o mesmo amor que nós devemos ter na casa de Deus. Se eu só consigo ver esforço não tem amor. Agora, se tem entrega, o ministério de pai e o ministério de mãe, porque é ministério, tá? O ministério de pai e o ministério de mãe é entrega. Você se entrega a esse ministério. E o ministério também é isso, é entrega. Não é esforço, é entrega. Eu me entrego ao ministério, eu me entrego ao serviço. Eu me ofereço como oferta ao Senhor. E aí, o último texto que nós vamos ler hoje, Hebreus 3. Hebreus 3, de 4 a 6. Aleluia. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Aleluia. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Cristo, como filho, ele é fiel na construção da sua casa, que somos nós. Aleluia. Sabe, quando alguém quer reduzir o trabalho de edificar a igreja ao homem, não, é Deus fazendo em nós. Nós nos permitimos Deus construir sobre nós, construir em nós sua casa. Sabe, eu já já participei, de palestras de crescimento de igreja. Vai vir um pastor aqui, ele vai ensinar como que a igreja cresce. Irmãos, não existe esse negócio de crescimento de igreja. Crescimento de igreja, a Bíblia é muito clara. Quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Vou dar uma palestra aqui de crescimento de igreja. Irmãos, a palestra é o seguinte: quem dá o crescimento é Deus. Pode ir para casa. É essa a palestra. Agora, ele poderia dar outro nome a essa palestra. Irmãos, eu vou dar aqui para os irmãos algumas atividades que a igreja pode desenvolver para ajudar as pessoas a se envolverem no ministério. É outra coisa. É outra coisa. Vai ajudar até no crescimento? Vai. Mas quem dá o crescimento é Deus. Eu nunca vou ser capaz de fazer crescer nada. Irmãos, eu plantei uma semente de pimentão. Está lá no potinho lá de areia, lá está plantado, lá brotou. Está um pezinho desse tamanho. Eu rego, mas o pezinho continua desse tamanho. Eu já estou ficando preocupado, que já era para ter crescido um pouco mais. Mas estou tendo paciência. Eu não tenho como fazer crescer. Eu botei terra, eu comprei um saco de terra. Botei terra, molho, aí boto na chuva, deixo pegar um solzinho, mas não, continua desse tamanhozinho. Alguém vai dizer, você está fazendo errado. Pode ser que eu esteja fazendo errado, mas eu sei que quem dá o crescimento é Deus. Eu posso colocar ali todas as condições ali para que a planta se desenvolva, mas só Deus pode fazer aquilo crescer, irmãos. E a igreja é assim. É de Cristo, é Cristo quem edifica, não somos nós.
A igreja não cresce por causa disso, a igreja não cresce por aquilo. Não, a igreja é de Cristo, o reino é dele, e a palavra diz que do aumento do seu principado, do seu reino, não teria fim. É isso que a palavra diz. Então, o destino da igreja é crescer, o destino da obra de Deus é crescer, o destino da obra de Deus é ter sucesso. É isso sim, a obra de Deus é para ser uma obra bem sucedida, porque é de Deus, ele é o construtor, é ele quem edifica. Aleluia! É ele que edifica, e nós, irmãos, somos edificados para a morada de Deus. Sabe, alguns anos atrás, quando Deus colocou no meu coração o desejo de construir o templo lá no bairro São Pedro, eu recebi uma palavra de uma pessoa que era superior a mim, naquela época, dizendo o seguinte: você vai construir templo para quê, rapaz? Jesus vai voltar e vai ficar tudo isso aí para ser casa para o inimigo aí. Não precisa fazer templo. Não, levanta uma tenda no máximo. Nada de fazer templo. Bom, vários anos se passaram, né? O templo está lá. Glória a Deus por isso. Quem falou isso também construiu o templo. Irmãos, nós não construímos templo para aparecer, nós não construímos templo para disputar, nós não construímos templo para nada disso. Sabe, a cidade tem várias lojas, vários bares, agora tem até atacadão. A cidade cresce. Mas nas lojas, nos bares, nos atacadões, lá não é pregado o evangelho. Não é. Lá se vende coisas. Na igreja é o lugar onde nós pregamos. Ah, mas não precisamos de tempo para pregar o evangelho. Sabe que quem diz isso não prega nada, né? Você sabe disso. E quem fala, eu não preciso de igreja para pregar o evangelho, ele não prega também. Não prega na igreja, não prega em casa, não prega na rua, não prega em canto nenhum. Se bobear, ainda critica aqueles que pregam no trem. Ah, que detesta aqueles pregadores de trem, que eles andam com aqueles ternos encardidos, aquela gritando, cuspindo nos outros, detesta isso. Já vi crente falar isso. Irmãos, quando nós construímos um templo, nós estamos colocando naquela cidade um sinal. Um sinal da graça de Deus. Ali é uma porta de esperança, onde uma pessoa aflita, se uma pessoa aflita entrar num supermercado, vai ficar mais aflita ainda com os preços no supermercado. Mas se uma pessoa aflita entra na igreja, ela recebe uma palavra, recebe uma oração. É por isso que nós precisamos de templo. É o lugar onde a pessoa pode ser acolhida ali. A palavra diz, olha, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, e eu encontrei os teus altares. Aonde? Na casa do Senhor. Eu sei que Deus não habita em templos feitos por mãos, habita em nós, por isso estou pregando aqui, nós somos morada. Mas nós, como morada de Deus, construímos um templo para o Senhor, porque nós queremos esse templo como referência. Muitas pessoas vão olhar e vão falar assim, eu vou ali receber uma palavra, eu vou ali, eu sei que Deus vai falar comigo, eu vou ali, eu creio que algo vai acontecer na minha vida. É por isso que nós construímos. Glória a Deus.